Papo na Polo está de volta aqui pelo canal Comunitário de Cubatão. O programa hoje está recebendo Antônio de Pádua, ele que é o presidente da ASEC, e falando para a gente hoje sobre esse trabalho de liberdade assistida, um trabalho de menores em conflito com a lei. Você em casa que pode ter essa experiência lamentável, que é difícil para todo mundo, e eu acho que foi muito interessante a sensibilidade que o Pádua teve junto com a ASEC, de perceber a dificuldade que pais tem, quando tem um filho numa situação dessa, ficam meio perdidos, não tem assistência nenhuma, e a própria essa pressão de assistência mesmo social a essas famílias que precisam se deslocar daqui para ir em locais distantes, né, Pádua? Sim, eu acho que a gente, a SEC entendeu a importância de estar a cidade acolhendo esses jovens, porque a questão não é um favor, não é uma caridade, é uma necessidade. É a obrigação da sociedade dar o atendimento e reeducar o jovem. Eu acredito que a partir da hora que que a SEC fez o projeto, ela quer passar para a cidade da importância de reeducar esse jovem, que por algum problema familiar, que na grande parte é problema familiar ou problema social, né, visto que há alguns crimes que nós podemos entender, Marcelo, que é da natureza humana. Existe sim, mas crimes como tráfico de drogas é um problema social. Na hora que o jovem, eu tenho um mapa lá e posso te falar com precisão, que em 2006 a segunda maior causa de jovens que cometeram crimes em Cubatão foi tráfico de drogas. A primeira, roubo qualificado, a terceira, furto. Certo. Então nós percebemos que a natureza desses crimes, ela necessariamente é a falta de perspectiva social. Claro que Ou, se não for a falta de perspectiva social, talvez, como dizer, essa ilusão que muitas vezes esse mundo da droga acaba propiciando, o menor a ver pode entender que ali vai ganhar um dinheiro muito mais fácil e muito mais rápido do que no trabalho. Talvez essa ilusão também acaba encantando o jovem para isso, né? Então, esses fatores nos preocupam muito com essa questão da gente estar levantando quantos jovens, exemplo assim, o que nos chamou a atenção, nos anos 90, você tinha média, no máximo, de 6 jovens na internação por ano. Hoje nós temos em torno de 44. É um aumento assim... 10 anos. Enorme, né? E nós temos hoje medidas socioeducativas em Cubatão, que estão na internação ou em medidas em meio aberto, que é o LA e o PSC, em torno de 110 jovens, mais ou menos. Então, isso, a SEC hoje acolhe esses jovens, né? Dá esse atendimento necessário, mas nós temos que nos voltarmos para as prevenções. Isso que é grande papel nosso agora, é trabalhar junto ao poder público para que haja uma prevenção, para que esse garoto não chegue a cometer atos infracionais. Então essa prevenção que ele fala, muitas ONGs acabam tentando fazer, associações esportivas, tentam criar programas de esporte para tirar o jovem da rua, às vezes as entidades culturais tentam fazer teatro, lazer, enfim, tem muita ONG tentando trabalhar para que isso não aconteça. Agora, esse PAI, que é um programa novo agora, como é que está a estrutura desse programa? Então, o PAI, como eu havia falado anteriormente, é um programa de atendimento especializado. Ele tem 2 linhas. Dá o atendimento especializado a essa família que está ou com o filho internado. Um exemplo só simples. Todo final de semana, Marcelo, e eu estou lá na pracinha, Princesa Isabel. A prefeitura fez um convênio com a gente, isso é importante, né? Eu quero frisar bem, a Secretaria de Administração, né, da prefeitura, junto com a garagem e a Secretaria também Social, fez um convênio que dá aos pais o transporte para eles e verem os filhos em São Paulo, na FEBEM. Então, todo final de semana, a ASEC organiza isso. Ela organiza esses pais, dá atendimento aos pais e organiza os pais para verem seus filhos em São Paulo. Então, todo domingo, todo sábado, vocês podem ver que as peruas da prefeitura estão ali na Praça Princesa Isabel, levando os pais para ver os filhos. Então, o pai hoje, ele faz o quê? Ele dá assistência a esses pais que têm os filhos na internação. E também dá assistência psicológica e social para os pais que já saíram da FEBEM e estão em medidas de meio aberto, para que é o posto que já saíram. E mais importante, a partir de 2007, quem coordena esse programa PAI na SEC é a Rutineia. Nós fizemos uma programação de criar
polos de prevenção. Então vão ser polos em alguns locais que nós entendemos que existe a maior incidência de jovens na criminalidade, onde haverá durante o ano todo a discussão para pais, jovens que estão nas escolas e professores, né? Em áreas como drogas, questões da sexualidade, questões como o próprio ECA. Então vão ser polos de prevenção, onde levará essas famílias, antes desses jovens cometerem ato infracional, levarem a elas informações mínimas, quem sabe, que possa evitar, na verdade, o ingresso desses jovens em algum ato infracional. Então nós estamos fazendo uma abordagem nova em 2007. Bacana. Criando, o primeiro polo de prevenção nossa vai ser na Vila Esperança. Na Vila Esperança região da Vila Esperança. Tem muito problema. Caique, aliás, na pesquisa que a SEC fez em 2006, identificou que lá existem 390 jovens envolvidos na criminalidade. No Caique ou na Vila Esperança? Naquela região toda Naquela da região. Vila Esperança, que envolve Caique, que envolve Vila Natal, que envolve Costa Muniz, Caminho 2, por aí. Caminho 2, toda aquela região. Isso, e ali, os conjuntos também não. os conjuntos Mário Covas, Tá. aquela região toda é a região de maior incidência de jovens que estão envolvidos na criminalidade. Tá, Prado, mas Entenda bem o seguinte, criminalidade é um fenômeno que tem que ser muito bem definido. E entendido. Entendido. Tá. Esse jovem que não foi ainda pego que ainda não foi ainda, que cometeu o ato ainda infracional e a polícia pegou, ele foi para a FEBEM, não. É aquele jovem que não foi pego, né? Que não ainda, que a polícia... Na realidade, isso é uma amostragem que vocês têm. Vocês dão uma amostra desse já universo mostra porque, todo. na verdade, o jovem que está na FEBEM, ele não atua sozinho. Existe um universo, existe mais envolvimento. E esses que não chegam na estatística. A estatística hoje, nossa, é de 110 jovens que estão cumprindo medida, que de alguma maneira passaram pelo ato infracional, cometeram o ato infracional. Mas existem outros também que estão operando essa criminalidade. Que dá subsistência, que dá apoio para esse tipo de ação. E na Vila Esperança, naquela região, é um índice alto. 390 jovens, é o maior índice de Cubatão. Tá. Isso não quer dizer também, é uma coisa importante que a SEC identificou, não é só mais favela. Lê do engano. Hoje a questão da criminalidade juvenil, ela chega até a Vila Nova, no 31 de março, no centro, em bairros urbanizados, que também tem uma infraestrutura. Então, a questão do crime hoje, da juventude hoje, não é um fenômeno da pobreza, da periferia, não. Ela perpassa isso, ela chega até hoje a bairros também que tem estrutura mínima. Certo. Isso nos preocupa muito. Mas tem duas coisas que eu preciso saber ainda nesse bloco só. Sim. A primeira é o seguinte, existe uma linha que defende que cada cidade tem que ser responsável pelos seus problemas. E muitas vezes a criminalidade é um problema da cidade. Então, que aqui na cidade deveria ter, eu não digo o FEBEM, mas deveria ter uma estrutura municipal, ou até de uma outra forma, que atuasse de uma maneira mais forte, ou como se fosse uma FEBEM mesmo, mas municipal. Tem gente que acha que tem que ser na cidade, tem gente que acha que tem que ser fora da cidade. Então essa é uma pergunta que eu queria que você resolvesse. E a outra, depois eu queria que você falasse também se houve um avanço com as questões dos conselhos municipais e do conselho tutelar. Sim. Tá. Então, primeiro, respondendo a questão que se Cubatão tem ou não que ter essa unidade de internação. A gente defende que sim, tem que ter. Nós não precisamos mandar os nossos jovens hoje para fora de Cubatão. Eu acho que isso é uma demagogia, na verdade, quando você não... se ele infracionou na cidade, por que eu tenho que mandar para São Paulo? E está provado... É que você manda, quando você manda o jovem, você manda a mãe, você manda o pai, você manda o tio, está você manda todo provado mundo, né? que, na verdade, esses grandes complexos de jovens, como nós vimos, Tatuapé, Brás, não reeducam o jovem. Né? Pelo contrário, eles vão para lá, eles trocam muito mais informações, né? Lá é uma escola. É uma escola do crime. Exato. Então, na hora que a cidade ela implanta o seu sistema de reeducação, ela vai ter uma unidade pequena que atenderá 40 jovens em média, que é o nós que precisamos hoje em Cubatão. Então, ela vai reeducar próximo da família. Então, tem muito mais chance de ter esse jovem na internação, um processo de reeducação mais confiável. Aí sim, então, nós defendemos isso sim, que Cubatão assuma, tem que assumir. Não só Cubatão, São Vicente tem a sua unidade.
Guarujá tem a sua unidade, né? Santos também está criando aí também, em breve, uma unidade. Então é necessário que cada cidade possa recuperar os seus jovens na cidade. Tá, Mas antes disso, uma coisa importante, eu queria falar. O que a população fale com razão, mas antes de criar unidade de internação, tem que criar escolas. Sim. Marcelo, sim. Eu acho que... Mas esse bloco nós vamos falar no próximo bloco. Certo. Esse bloco estourou, nós vamos falar, você vai me responder a questão do Conselho Tutelar e a questão do Conselho Municipal, quais foram os avanços que a gente teve, e essa posição da educação mesmo aí que você tem. Claro. E vamos falar do Voz do Silêncio ainda, que é um projeto fundamental, fantástico, que é importante você fazer. Tá, ok? É importante que você saiba. Então não saia daí, daqui a pouco a gente volta aqui conversando com o Antônio de Pádua.